Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para tratarmos de assuntos importantíssimos, assuntos espirituais, assuntos que regem a nossa vida e que devemos estar sempre procurando crescer nesse conhecimento, aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e todo suficiente Salvador e Senhor, o mestre dos mestres, é Ele quem tem toda a sabedoria para nos dar o sentido da vida e a alegria de viver, para podermos estar sempre em condições de estarmos aptos para trabalhar, para viver, para estudar, para estar sempre com a nossa vida em condições de crescimento. E nós temos sempre esse prazer, essa alegria de estar aqui na sua companhia para podermos desfrutar desses ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós e assim estar instruindo a nossa vida para que nós possamos ter esperança, a esperança viva de podermos continuar vivos eternamente juntamente com Deus e estarmos desfrutando do seu reino. Se aqui na face da terra já temos um mundo maravilhoso, imagina um mundo eterno junto com Deus, como não será? Por isso, então, o Senhor Jesus Cristo veio de lá para nos instruir, para que nós possamos compreender o sentido do reino espiritual, como ele funciona, como que nós devemos estar nos preparando para partir desta vida para a eternidade com toda a segurança. Não estamos vivendo aqui na face da terra como se fôssemos viver eternamente, porque sabemos que a nossa vida aqui na face da terra, ela é passageira. Nós estamos de passagem, somos aqui na face da terra meros peregrinos. Por isso, então, temos que estar valorizando a nossa vida, porque Deus, que é o doador da vida, Ele quer que nós tenhamos uma vida realmente plena e andando intimamente com Ele, porque Ele nos criou para se relacionar conosco. Deus não nos criou para nos deixar ao léu, simplesmente Ele nos criou para que nós nos tornemos filhos dele e temos um relacionamento familiar com ele. Por isso que o apóstolo João, quando escreveu lá o evangelho dele, lá em João 12, ele fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E quero compartilhar com você hoje aqui mais alguns ensinamentos aqui do Senhor Jesus Cristo, que está registrado aqui no Evangelho de João, capítulo 8, vamos ler do versículo 12 até o versículo 20. Diz assim esse texto da palavra de Deus, onde registra aqui os ensinamentos de Jesus. Então diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Então veja aqui, meu amigo, minha amiga, Jesus está lá no templo, está ensinando, está dialogando ali com os judeus, com os israelitas, e ele está ensinando ali, e ele então diz com toda a veemência: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele então disse isso,
E os fariseus refutaram esse testemunho que Jesus estava dando dele mesmo, quando eles disseram assim: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Quem mais está dizendo que o Senhor é a luz do mundo? E aqui então eles estão tendo dificuldade de compreender a pessoa de Jesus. Jesus, meu amigo, minha amiga, ele é um homem santo, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele é um homem que tem íntima comunhão com Deus, é um homem que realmente conhece a Deus perfeitamente, porque ele também faz parte da própria Trindade. Mas Jesus, na sua humildade, ele se fez homem, mas sendo ele santo, ele tem comunhão íntima com o Pai, e este é o propósito de Jesus para a nossa vida também. O trabalho de Jesus é para que nós possamos remover os nossos pecados que nos traz a inimizade com Deus, para que nós possamos nos reconciliar com Deus. Esse é o trabalho de Jesus, mas ele já é uma pessoa totalmente conciliada com o Pai, e quando ele está dizendo aqui, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele está dizendo que ele sabe de onde ele veio, o que, que ele está fazendo aqui e para onde que ele vai. Por isso, então, Jesus, então, diante dessa retrucada dos fariseus, ele disse para eles: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. E assim, é que todos nós temos que entender, prezado amigo, prezada amiga, que Jesus é aquele que pode esclarecer para cada um de nós essa dúvida que todos nós temos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde que nós vamos. É esse ponto fundamental que Jesus quer que nós alcancemos, crendo nele, confiando nos seus ensinamentos. E é isso que Jesus, então, está sempre trabalhando para que nós possamos ter essa alegria de entender essas coisas, porque quando nós temos esse entendimento, é o que ele está falando aqui: você não andará em trevas, você não andará na ignorância, você tem a luz da vida, o conhecimento da vida. E esse ponto é fundamental para que a nossa vida esteja enquadrada dentro dos planos de Deus, e quando assim acontece, nós somos pessoas felizes, porque sabemos de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Por isso, então, Jesus, ele, diante da retrucada dos fariseus, ele disse lá: posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Vocês julgam segundo o conhecimento de vocês. Vocês julgam de forma deformada, vocês julgam de forma errada, porque vocês julgam sempre buscando seus próprios interesses. Eu a ninguém julgo, mas se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então veja que Jesus está aqui mostrando para eles que ele tem íntima comunhão com o Pai, ele tem íntima comunhão com Deus, e ele vai provando essa intimidade com Deus quando ele vai aqui nos seus próprios diálogos, no seu próprio diálogo aqui com os judeus, ele vai dizendo assim: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Como assim? O Pai que me enviou também testifica de mim. Acontece, prezado amigo, prezada amiga, que Jesus, nessa íntima comunhão com o Pai, ele faz as mesmas obras que o Pai. Veja que Jesus está ali diante daqueles homens ali, pecadores, e ele está realizando obras maravilhosas, como, por exemplo, dar vista ao cego. Uma coisa que hoje, 2000 anos depois, até hoje é impossível, mas Jesus simplesmente, um dos exemplos que ele deu vista ao cego, ele cuspiu no chão, fez o lodo, aplicou no olho do cego e disse para o cego: vai lá e se lava lá no tanque de Siloé. Ele obedeceu, foi, lavou e voltou vendo. E ele era um cego de nascença. E muitos outros cegos que Jesus curou, e também surdo-mudos, libertou muitas pessoas endemoniadas, curou leprosos. Ele fez tantas obras maravilhosas, inclusive até ressuscitou Lázaro 4 dias já no túmulo,
trouxe ele de volta, provando assim que as obras que ele fazia eram as obras divinas, era obra que somente Deus podia fazer. Por isso ele está dizendo: eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conheceríeis a meu pai. E exatamente se eles identificassem que as obras de Jesus eram realmente divinas, eles saberiam que realmente Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, conforme João Batista havia anunciado para eles quando Jesus então foi introduzido no seu ministério. O profeta João Batista, que era uma pessoa bem reconhecida pelos judeus como verdadeiro profeta, disse para eles, apontando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles assim tinham dificuldade de reconhecer que Jesus era o Cristo, que Jesus era divino, que Jesus era Filho de Deus. Por isso Jesus então diz para eles, quando eles perguntam: onde está teu pai? Jesus então diz: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conheceríeis a meu pai. E assim Jesus vai mostrando para eles que eles eram completamente cegos, que eles não conseguiam reconhecê-lo como Messias, porque eles estavam sempre duvidando dele. E em outra ocasião, por exemplo, acontece esse diálogo novamente. Em outra ocasião, diz aqui em João capítulo 10, a partir do versículo 22, diz lá: celebrava em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, não credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Veja aqui, mais uma vez, Jesus dizendo que ele tem íntima comunhão com Deus. E por que ele disse isso? Diz aqui novamente: pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E aqui então, meu amigo, mais uma vez aqui Jesus então sendo interpelado por eles, querendo que ele se revelasse como o Cristo, mas eles não criam. Jesus mesmo diz aqui: já vos disse, e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. E eles então aqui, vendo que Jesus, sendo homem, se dizia Deus, porque eles não compreendiam a santidade de Jesus, que Jesus, sendo Filho de Deus, Filho do Altíssimo, conforme o anjo Gabriel disse para Maria, quando apresentou a ela o nascimento do Cristo. E então eles não compreendiam essa natureza de Jesus, que ele sendo homem, ele sendo uma pessoa humilde como ele foi, mas que fazia essas obras maravilhosas e assim provando que ele tinha a sua íntima comunhão com Deus, conforme ele diz aqui: eu e o Pai somos um. Então era essa grande dificuldade deles entenderem que Jesus realmente era o Salvador, o Messias. Inclusive, também até os seus discípulos tinham essa dificuldade. Num diálogo aqui de Jesus com o seu apóstolo, né? Filipe, lá em João 14, acontece esse mesmo diálogo com os próprios apóstolos de Jesus, e que aconteceu assim aqui em João 14, a partir do versículo 8, diz: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, o Pai em mim,
crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então aqui, meu amigo, minha amiga, veja que Jesus aqui, então, ele vai provando que ele realmente é o próprio Deus pelas obras que ele realizou. Depois que Jesus realizou essas grandes obras, das quais eu já até descrevi algumas aqui, ninguém mais produziu essas obras. Não apareceu mais ninguém que foi capaz de dar vista aos cegos. E assim, ninguém mais ressuscitou um homem que está 4 dias no túmulo e trouxe a vida novamente. E por isso, então, Jesus, ele deu todas as provas que ele é o próprio Deus que veio aqui nos socorrer para nos salvar, para sofrer a punição dos nossos pecados. Ele vai para a cruz do Calvário de forma voluntária, porque nos amou, entregou a sua vida por nós, e todo aquele que crê em Jesus, então, agora tem a possibilidade de se reconciliar com Deus e agora ter a esperança viva de se tornar uma pessoa com íntima comunhão com Deus, conforme Jesus era um homem perfeito. E todos nós que temos crido em Jesus, então, à medida que vamos confiando nele, entregando a nossa vida para ele, os nossos pecados são purificados, o Espírito Santo de Deus confirma com o nosso espírito, conforme o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Romanos 8,16, que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e assim então nós temos essa esperança de vida eterna, garantia de vida eterna, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E o apóstolo João, confirmando essa esperança maravilhosa, aqui na sua primeira epístola, diz assim aos crentes daquela igreja para a qual ele escreveu. Ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Veja aqui então que o apóstolo João está agora orientando aqueles irmãos, aqueles que creram em Jesus, que quando Jesus se manifestar agora pela segunda vez, porque Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, ele vai voltar, e agora ele vai voltar como o verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que realmente tem todo o poder, ele que é a vida e que vem voltar aqui para julgar todos nós. Então, é nessa esperança que o apóstolo João diz ali para todos aqueles que creem em Jesus: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele significa que nós vamos ter íntima comunhão com Deus. O pecado está fora da nossa vida. E assim como ele é, nós havemos de vê-lo. E isso é que nós temos que ter nos nossos corações, na nossa alma, essa esperança viva, para nós estarmos sempre olhando para o futuro e não tendo medo do futuro, porque o melhor está por vir. Esta é a esperança maravilhosa que traz para todos nós a alegria de viver, a força para enfrentar as lutas, as batalhas, sabendo que a nossa vida realmente foi dada por Deus para que nós possamos permanecer com Ele para sempre. E essa esperança que nós queremos que você tenha no seu coração, na sua vida, para que você realmente seja uma pessoa verdadeiramente feliz. A pessoa feliz é aquela que realmente, como Jesus disse, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, e todos aqueles que realmente creem em Jesus têm a luz da vida, têm o conhecimento da vida, têm o sentido da vida verdadeiro, sabe de onde veio, sabe o que está fazendo aqui na face da terra e sabe para onde está sendo levado por Deus. Que Deus abençoe você, que você realmente creia em Jesus, tenha íntima comunhão com Ele pela fé na grande obra que Ele realizou ali na cruz do Calvário. É aquela fé que realmente nos coloca para dentro do reino de Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e assim quem crê, Ele transporta das trevas para o seu reino maravilhoso de luz, de conhecimento, e é nesse sentido que nós trabalhamos e Jesus trabalha para que você realmente tenha essa plena participação no reino dele.
Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, deixe aí sempre o seu like, o seu comentário e também esteja compartilhando o nosso programa para que você possa dividir com outros também essa experiência maravilhosa que seremos como ele é, eterno. E você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você esteja nos ajudando a divulgar aí a palavra de Deus. Sempre trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. Sempre bom compreender que quanto mais pessoas salvas aqui no país, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos e sarar a nossa terra e levar o coração do rei aonde for necessário para que possa cuidar bem dos seus filhos. Espero encontrar você no próximo programa. Um forte abraço para você. Até lá!